bem-vindo, internauta. Esse é o Super FC pelo Mundo. No programa de hoje, em pleno carnaval, vamos falar dos principais campeonatos do mundo. A meu lado, como sempre, ele, o único, inigualável, Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Vamos começar então pela Nigéria, a campeã Nigéria, Copa Africana de Nações, que vai jogar aqui no Brasil, no Mineirão, contra o Tahiti, na Copa das Confederações em junho. Como que foi esse jogo? Esse jogo terminou 1-0 com o gol dele mesmo, do Sunday Mba, de um time ótimo lá da Nigéria, quase rebaixado na última edição do campeonato nigeriano. Me fala um pouquinho do jogo aí, coisa rápida. A equipe da Nigéria dominou as ações, foi superior o jogo inteiro. Burkina Faso fez uma boa campanha na Copa Africana de Nações, chegou à decisão pela primeira vez na história, mas faltou experiência que a equipe da Nigéria tinha. Nigéria conquista o seu terceiro título da Copa Africana de Nações, não vencia desde 1994, o maior campeão o Egito, 7 títulos, não jogou essa edição da competição. Verdade, depois dessa rapidinha da Copa Africana de Nações que acabou nesse fim de semana, no último fim de semana, vamos para a Terra da Rainha, né, Pazini? Terra da Rainha, a 26ª rodada, que tivemos os seguintes resultados. Tivemos Tottenham 2-1 ganhando do Newcastle, Chelsea goleando o Wigan por 4-1, além de Sunderland 0, Arsenal 1, Southampton 3, Manchester City 1, isso mesmo, vice-líder Manchester City sofrendo contra o Southampton, e o líder Manchester United, líder como nunca, ganhando de 2-0 do Everton, que vem fazendo um bom campeonato, começando com essa partida do líder Manchester United, 2-0 contra o Everton. Querendo ou não, o Everton fazendo um bom campeonato, 6º lugar com 42 pontos, brigando ali para conseguir uma vaguinha na Liga Europa. Como que o Everton conseguiu perder de 2-0 do Manchester United? O Manchester United fez uma excelente partida. Começou dominando, conseguiu abrir o marcador, numa boa jogada do Robin van Persie, passe do Ryan Giggs. Eterno Ryan Giggs é o único jogador da história a marcar gols em todas as edições da Premier League, desde que o nome do campeonato inglês passou a ser esse, 20 anos atrás. E também uma curiosidade, né? O Ryan Giggs, o primeiro jogo dele como profissional foi justamente contra o Everton, e ele alcança essa marca histórica num jogo contra a equipe pela qual ele fez seu primeiro jogo como profissional. O Manchester United abriu o marcador, depois conseguiu ampliar no finalzinho quando o Everton era o melhor em campo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Everton tentou partir para cima do Manchester United, criou algumas oportunidades, mas o De Gea se saiu muito bem e o Manchester United, mesmo assim, conseguiu sair com uma boa vitória. É isso mesmo, o Ryan Giggs, aquele mesmo do LFUT 98, né, Pazini? Já era fera no LFUT 98, olha que beleza. Southampton ganhou de 3-1. Tá certo que o Southampton jogou dentro de casa contra o Manchester City, mas não podia dar uma bobeira dessa, né, Pazini? Podia ser um pouquinho mais, você não acha, não? Podia ser um pouquinho mais. O Southampton dominou as ações, criou as melhores oportunidades, e o detalhe, né, o Southampton jogou sem os seus principais jogadores. O Gaston Ramírez e o Lallana, jogadores titulares importantíssimos no meio-campo, não atuaram. Mesmo assim, a equipe do Southampton conseguiu sair de campo vitoriosa contra o Manchester City, que tinha a volta do Yaya Touré da Copa Africana de Nações. Então, uma vitória surpreendente do Southampton, e o detalhe, né? Terceira partida consecutiva sem vitória do Manchester City, fica atrás na briga pelo título. 12 pontos de diferença agora para o Manchester United. É isso mesmo, em terceira colocação veio o Chelsea, que goleou o Wigan por 4-1. Vamos aí, o Manchester United tem 65 pontos, como o Pazini disse. Manchester City tem 53, logo abaixo o Chelsea com 49. Fala um pouco dessa goleada e depois já complete com o Tottenham 2-1 em cima do Newcastle. Tottenham no baile do Bale. Gareth Bale jogando muita bola, 2 gols dele, né? A equipe do Tottenham nessa partida não contou com o Jermaine Defoe contundido. O Adebayor voltou da Copa Africana de Nações, mas ficou no banco. Ainda assim, o Tottenham conseguiu a vitória boa mesmo sem ter um camisa 9. O Dempsey atuou ali como falso 9, não saiu bem. Mesmo assim, uma boa vitória, 2 gols do Gareth Bale, o artilheiro do Tottenham na Premier League. E além disso, também uma vitória que mantém o Tottenham agora com 10 jogos de vencibilidade na zona de classificação à Champions League. E correndo atrás do Chelsea, né? O Tottenham está na pré-Champions League, o Chelsea está na zona de classificação direta ao UEFA Champions League. Baile para cima do Wigan, grande atuação do Eden Hazard, que retornou depois daquele episódio do Gandula, ficou 3 jogos suspenso e atuou muito bem também. Destaque para a atuação do Marco Marinho, meio-campista alemão que pouco tem atuado, entrou no segundo tempo, marcou gol. Chelsea, é essa a realidade, né? Briga para manter a terceira posição, que é a vaga direta. O Tottenham, Arsenal, Liverpool, Swansea City, um caminhão de times
correm atrás da posição do Tottenham. E é isso mesmo, encerramos o campeonato inglês, partimos para o país da bota, que teve a 24ª da Série A, isso mesmo, do campeonato italiano. Vamos destacar agora os principais jogos que foram: Juventus, a líder, 2-0 em cima da Fiorentina, Lazio 1-1 contra o Napoli, a briga ali dos dois times que estão nas primeiras colocações, Internazionale 3-1, chegando perto, 3-1 em cima do Chievo, chegando perto da Liga dos Campeões, e o Milan empatou em 1-1 com o Cagliari fora de casa. Começando pelo Milan, Balotelli fez o dele, mas empate fora de casa contra o Cagliari não pode, né, Pazini? Cagliari que é o 16º colocado, que várzea. Pois é, a equipe do Cagliari tem até bons jogadores, como Nainggolan principalmente. Não reflete, né? A 16ª posição não reflete o que é o time do Cagliari, mas vem mal no campeonato italiano. O Balotelli de novo marcando, né? 3 gols em 2 jogos, começo fenomenal dele com a equipe do Milan. 2 de pênalti, né? Mas vem jogando muito bem. Só que a equipe do Milan teve um problema, não contou com o Montolivo, o Kevin Prince Boateng entrou no segundo tempo, meio campo ruim do time do Milan nesse jogo, sentindo a falta desses dois jogadores, não se saiu bem, e o Cagliari sem o Nainggolan, jogador de seleção belga que é bom de bola, mesmo assim conseguiu arrancar um empatezinho. O Cagliari que na rodada passada bateu a Roma por 4-2 e causou a demissão do glorioso Zeman. A Roma que a gente nem vai falar da Roma, que ela está muito abaixo, não vamos nem citar a Roma que está na 9ª colocação com 34 pontos, não queremos nem saber da Roma mais, né, Pazini? Acabou a Roma. Vamos para a Juventus, então, 2-0 contra a Fiorentina. A Fiorentina que está fazendo um bom campeonato, mas tá caindo, né, Pazini? Tá caindo e a Juventus ganhou fácil. Vamos falar Fiorentina assim. Caindo muito, né? Nos últimos 6 jogos só venceu 1, queda livre da Fiorentina no campeonato italiano. Mas é normal, né? Conversa que muitas vezes conversamos aqui mesmo no Campeonato Brasileiro, acontece lá fora também. Vez ou outra o time acaba caindo durante o campeonato. Mas a Fiorentina tem um bom time, apesar disso, está na cola do Milan, brigando por vaga ali, pelo menos na Liga Europa. A Juventus deu um baile, grande atuação daquele meio-campo fantástico que tem a Juventus, e os atacantes também, né? Tão contestados, veio o Anel, que é Llorente na próxima temporada. Mesmo assim, os atacantes rendendo bem, o Matri marcando gol sem chuteira, mas o lance é legal, o gol valeu, e o Vucinic também marcando o gol dele. A Juventus conseguiu uma boa vitória por 2-0, abre vantagem para o Napoli e também para a Lazio. Como diz o Pazini, abriu vantagem a Juventus, que tem 55 pontos contra 50 da segunda colocada, o Napoli, que empatou com a Lazio em 1-1. O placar podia ser um pouquinho maior, né, Pazini? 2 golzinhos só nessa partida, acho que foi pouco. Foi pouco mesmo, 2-2, 3-3 ali seria mais condizente com o que foi o jogo. O jogo foi muito bom entre Lazio e Napoli, e um empate justo, né? Porque a Lazio foi melhor no primeiro tempo, o Napoli foi melhor no segundo. Boas atuações dos dois times, principalmente do meio-campo, e o Napoli que se recuperou nesse jogo. Fez um péssimo primeiro tempo. No segundo tempo, o Mazzarri, técnico da equipe do Napoli, fez várias substituições colocando o time para frente, e isso rendeu frutos. A equipe do Napoli fez um belo segundo tempo. O empate foi muito justo nesse jogo, que marcou a volta do Hernanes na equipe da Lazio, mas a ausência do Klose. O Klose fez falta no ataque da Lazio, apesar da boa atuação do Floccari. O Floccari perdeu 2 gols incríveis que o Klose provavelmente não perderia. Do outro lado do Napoli, Cavani não marcando pela segunda rodada seguida, ainda assim o artilheiro do campeonato italiano com 18 gols. Agora, rapidinho, Pazini, os 3-1 da Inter, que vem chegando pertinho, está com 43 pontos, um abaixo só da Lazio, que está na zona de Liga dos Campeões. Rapidinho, Pazini, 3-1 contra o Chievo. A equipe da Internazionale brigando por essa vaga na Champions League, no mínimo querendo a vaga na Liga Europa. Grande atuação de todo o time se saiu muito bem. O Guarín desfalcou o meio-campo, só que o Cambiasso voltou, e a equipe da Internazionale conseguiu uma vitória fácil, foi um atropelo para cima da equipe do Chievo. E agora, fechando o campeonato italiano, partindo para a Espanha. Espanha que é rapidinho, né, Pazini? Tem ali os 3 primeiros clubes só brigando, o resto, aquela várzea lá que ninguém sabe muito, mas tudo bem. Real Madrid ganhou de 4-1 do Sevilla, partindo agora para a tabela. Barcelona atropelou o Getafe por 6-1, e o Rayo Vallecano ganhou do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid perdeu mais uma, começando por Rayo Vallecano 2-1. Contra o Atlético de Madrid, mas o Rayo Vallecano está em 6º lugar. Tá brigando ali para subir, né, Pazini? Na Liga Europa ali, pelo menos já tá. Rayo Vallecano brigando para subir, o Valência, que venceu nessa rodada, também brigando ali por vaga em competição europeia, e essa briga que envolve o Betis, né? E não é nem pela Liga Europa, é pela Champions League, porque o Málaga, atual 4º colocado, não vai disputar a Champions League na próxima temporada, mesmo que fique na 4ª posição, por conta da punição ali do fair play financeiro da UEFA.
uma derrota ali da equipe do Atlético de Madrid por um bom time do Rayo Vallecano, com o time do Atlético não fazendo uma boa partida e uma derrota merecida também. O grande destaque foi o Léo Batistão, atacante brasileiro, que faz uma boa temporada no futebol espanhol. Brasileiro que já marcou acho que uns 7 gols, né, Pazini? A gente falou ali, obviamente, que eu falei brincando que os times de baixo estão um pouquinho mais fracos, mas tem um exemplo também do Rayo Vallecano, que está em sexto fazendo um bom campeonato, e tivemos também 2 atropelos. Primeiro, um show de bola do Cristiano Ronaldo. Finalmente, Cristiano Ronaldo saindo daquele marasmo de fazer gol contras, que beleza, né? 4-1. Falei rapidamente, já pode bolar, Pazinho, já pode bolar o 6-1, Messi, Iniesta, aquela coisa de sempre, né? O Barcelona não sai daquilo e ganha incrivelmente por 6-1, Pazinho, em bola os 2 principais. Cristiano Ronaldo na última rodada marcou gol contra como um daqueles times fracos do Campeonato Espanhol, Granada, né? Cristiano Ronaldo marcou gol contra, nessa rodada se recupera, marca 3 gols, é o vice-artilheiro do campeonato. Real Madrid atropelou, uma vitória fácil com boa atuação do Kaká. Real Madrid poupou muita gente ali por conta do confronto da quarta contra o Manchester United pela UEFA Champions League. Kaká acabou tendo uma oportunidade e jogou muito bem o meio-campista brasileiro. Barcelona atropelou, grande atuação de todos os nomes que a gente já conhece, com exceção do Xavi. Xavi contundido, não atuou nessa partida. Thiago Alcântara entrou no time e entrou muito bem. Destaque para o David Villa, teve uma grande atuação, voltou a marcar gol, jogou muito bem depois de toda aquela confusão de lesão, ficar de fora, ser vendido ou não, permaneceu no Barcelona e, pelo visto, bem, né? Volta nessa partida marcando gol, sendo importante para a equipe catalã. Isso mesmo, fechando o campeonato espanhol, partindo para o alemão do Papa, que renunciou hoje, ele mesmo, Bento XVI, que renunciou. Já nas curiosidades do Pazinho, vamos ter coisas boas sobre o Papa aí. Partindo então para o campeonato alemão, vamos para a tabela, tivemos Borussia Dortmund 1, Hamburgo 4, isso mesmo, o atropelo do Hamburgo lá em Dortmund. O Borussia Mönchengladbach empatou com o Bayer Leverkusen em 3-3 e o Bayern de Munique sozinho, isolado, longe demais na liderança, 4-0 em cima do Schalke 04. Além disso, também teve Eintracht Frankfurt 0-0 com o Nuremberg. Partida que a gente nem vai citar, esse 0-0 a gente não gosta muito, né? A partida sem gols, muito chato, mas tivemos 4-0 do líder Bayern de Munique em cima do Schalke. Schalke que vai dando uma derrapada por agora, né, Pazini? É só o 10º colocado. 4-0, muito fácil, né, Pazini? Muito fácil, né? Grande atuação no meio-campo, destaque para o Schweinsteiger, fez uma belíssima atuação, a melhor dele no campeonato alemão. Bayern de Munique faz a sua melhor campanha na história do campeonato alemão, na história da Bundesliga, campanha espetacular, abre 12 pontos de vantagem e é interessante isso nas ligas europeias, né? É o Bayern de Munique, o Manchester United, o Barcelona, também a Juventus abrindo folgas consideráveis nas 4 principais ligas do continente e o Manchester United e também a equipe do Bayern de Munique fazendo suas melhores campanhas na história da competição. É isso mesmo, também tivemos o 3-3 do Borussia Mönchengladbach com o Bayer Leverkusen. Junta também, Pazinho, junta também o Hamburgo 4-1 com o Borussia. Dá um mix aí nas 2 partidas. Por um lado a gente tem o Schalke 04 subindo e caindo, né? Muito de produção no meio da temporada. Por outro, a gente tem o Borussia Mönchengladbach que começou mal, depois subiu muito de produção no campeonato alemão. Briga por vaga na UEFA Europa League. Conseguiu um bom empate contra o Bayer Leverkusen, porque foi um jogo muito difícil. Esse Bayer Leverkusen finalmente jogando bola, né? O time vinha mal nas últimas rodadas, apesar de estar lá em cima jogando futebol bem feio. Ultimamente tem jogado muito bem porque o time ficou mais ofensivo. O que falta é o Júnior Fernandes, chileno, que era da Laú, e o Radimir Hossogá entrarem na equipe para a equipe do Borussia Mönchengladbach do Bayer Leverkusen, ficar mais forte. Foi um jogaço. Na minha opinião, o melhor dessa temporada da Bundesliga, superou aquele 3-2 do Borussia Dortmund para cima desse próprio Bayer Leverkusen na última rodada. Do outro lado, o Hamburgo provando que é o grande bicho-papão, né? O terror do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund, no primeiro turno, perdeu para o Hamburgo de 3-2, acabou na época a invencibilidade de 31 jogos do Borussia Dortmund. Agora praticamente entrega a taça para o Bayern de Munique, né? 12 pontos de vantagem, esquece. O Bayern de Munique tem uma grande vantagem, faz uma campanha histórica, improvável que o Borussia Dortmund consiga reverter isso. A equipe do Hamburgo, que vem também naquele pelotão ali de times brigando por vaga na Liga Europa, e teve grande atuação da dupla de ataque bem alternativa, o Rudi Neves da Letônia e o Son Heung-min da Coreia do Sul, os dois marcando gols. O Son foi o grande destaque da partida, marcou um golaço e jogou bola demais, o sul-coreano. É isso mesmo, fechando o campeonato alemão, vamos passar rapidinho uma única partida do campeonato francês, do PSG, obviamente, do líder PSG, que tem
51 pontos, 6 a mais que o Lyon. Vamos falar do PSG só por causa dele, de Lucas e de Ibrahimovic. Lucas, que ainda não fez o golzinho dele, mas está sendo importante nos partidos, né, Fabinho? Sendo muito importante, junto com Lavezzi, Pastore, Verratti, vem jogando muita bola no meio-campo do PSG. O Ibra, sempre ele desequilibrando também, entrou no segundo tempo para definir a parada. O PSG com uma boa vitória, abre vantagem lá na frente agora para o Lyon, que perdeu a segunda seguida, e para o Olympique de Marseille, que já vem a 3 jogos sem vencer no campeonato francês. Isso mesmo, fechando, vamos agora para as eternas, as ótimas, sempre sensacionais curiosidades do Pazini. Hoje teremos Papa, isso mesmo, futebol, Papa, tudo a ver, e o japonês, campeonato não, né? Só o Japão. Começa no Japão para terminar com o Papa depois, Pazini. Vamos lá. Maravilha. Começando com o Japão, né? O comitê da J-League, que é um comitê que organiza o campeonato japonês, está querendo que os times japoneses tenham a chance de disputar a Champions League. Mas não a Asian Champions League, né? Que os times já disputam, a UEFA Champions League, né? Por que não, né? Tem tudo a ver o time japonês jogar o campeonato europeu, né? E o melhor é a justificativa. A justificativa deles é que os times mexicanos jogam a Libertadores, né? Igual, pertinho ali, né? É a mesma coisa, né? Japão, Europa, Europa, Japão, tudo muito perto ali, né? Não faz sentido nenhum isso. Não tem como a comparação. E o Japão que é conhecido por essa já, né? O Japão já jogou a Copa América em 99, vai disputar em 2015 também. É uma bizarrice, não faz sentido nenhum isso, falando a verdade. E partindo agora para o Papa, para fechar o Super FC pelo mundo. Partindo para as curiosidades papais, né? Desse dia que o Bento XVI renunciou. Anunciou a sua renúncia. Anunciou a sua renúncia. Só vai renunciar dia 28 de fevereiro. Aí temos um detalhe interessante, né? O Josef Ratzinger, o Papa Bento XVI, ele já foi cravado como torcedor do Bayern de Munique, preferiu não se manifestar sobre isso. O Bayern de Munique até quis homenageá-lo, mas acabou não acontecendo isso. E aí o detalhe é que quem vai substituí-lo até aparecer um novo Papa é o Tarcísio Bertone, um arcebispo italiano que é comentarista de futebol em TV italiana e que tem um passado ali de querer um time forte para o Vaticano e um campeonato também no Vaticano. E o detalhe é que o João Paulo II, o Papa que estava antes do Bento XVI, já foi goleiro de futebol, defendeu o Cracóvia lá na Polônia, em tempos de futebol amador ainda lá na Polônia. Bem interessante aí a questão dos papas bem ligados ao futebol. Bom demais, com essas curiosidades papais, encerramos aqui o Super FC pelo mundo. Se você quiser saber mais sobre futebol internacional, nacional e principalmente futebol mineiro, acesse lá www.superfc.com.br, também no Twitter, o @super_FC. Ficamos aqui, eu e Pazini e o Papa lá no Vaticano. Até mais, tchau, tchau.